Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do Templo do Cristianismo Espírita Recanto de Interlagos. Demos também as boas-vindas aos assistidos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para o refazimento do nosso corpo físico, mental e espiritual. Vamos então buscar um lugar de recolhimento para fazermos a nossa prece, pois é através da prece que nós nos conectamos com o alto. Vamos então acalmando os nossos pensamentos e serenando os nossos corações. Aqueles que se sentirem mais à vontade podem fechar os olhos para uma maior concentração e assim vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus e vamos sentindo o seu abraço fraterno, a sua luz, o seu amparo. Agradecemos a Deus pela dádiva da vida. Agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos mais uma vez para o aprendizado e o estudo. Agradecemos também por todas as oportunidades que o nosso Pai nos oferece para a nossa existência, para o nosso bem-estar, para a nossa evolução. Agradecemos-te, Senhor, pelo envio do nosso irmão, do nosso Mestre Jesus, que trouxe o seu Evangelho de amor para nos fortalecer, para nos ensinar, para passar todos os ensinamentos necessários para nos tornarmos pessoas amorosas, evoluindo em nossa jornada, tendo crescimento espiritual, moral, físico, e assim com toda a nossa gratidão, nós vamos pedindo todo amparo, todo auxílio e sabedoria para podermos escolher os melhores caminhos, para que possamos tomar as melhores decisões e para enfrentarmos os nossos desafios, que nós sejamos sempre intuídos e amparados, e assim, mais harmonizados, nós vamos para as nossas doações de amor através das nossas vibrações aos locais e às pessoas em maior necessidade. Vamos emanar, emitir os nossos melhores pensamentos às pessoas e locais. Vamos então vibrando pelo nosso planeta Terra, envolvendo o nosso planeta em luz de amor, de harmonia, de paz e de serenidade. Que todas as transformações necessárias em nosso planeta sejam realizadas de forma branda, serena e que toda a humanidade possa auxiliar na reconstrução do nosso planeta, auxiliando sempre com amor e união. Vibremos. Vibremos por todos os hospitais, todas as casas de saúde, aos doentes que ali se encontram. Vamos vibrando saúde, equilíbrio, harmonia, serenidade e muita paz. Vibremos por todos os médicos, enfermeiros, cuidadores, que todos eles sejam amparados, intuídos, para desempenhar cada vez melhor os seus trabalhos, com responsabilidade, dedicação e muito amor. Vibremos também por todos os nossos irmãos que sofrem de transtornos mentais, morais, que possam neste momento receber o amparo e que sejam auxiliados pela espiritualidade maior. E assim nós agradecemos ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, e aos nossos anjos protetores, pedindo que continuem ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo
que possam aliviar as nossas dores, os nossos medos e os nossos sofrimentos, e que possamos levarmos ao nosso próximo e aquele que encontrarmos em nosso caminho a paz e o amor. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Irmão, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Como sempre, nos faz refletir, pensar, meditar sobre que assunto que é hoje? Perfeição e aperfeiçoamento. Olha que tema mais intrigante. Por quê? Todos nós ainda estamos longe da perfeição. Mas, veja bem, mas ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Quer dizer, nós podemos nos aperfeiçoar a cada momento que temos a oportunidade. Mas ninguém é perfeito ainda, enquanto encarnados na Terra, não, né? Então vejamos que aprendemos com nosso Mestre Jesus. Então ele nos falou que devemos mobilizar, movimentar o nosso sentimento, o nosso raciocínio, a nossa atenção, né? Para onde vai a nossa atenção? E a nossa boa vontade, né? Daquilo que nós estamos fazendo, para que possamos fazer o melhor a cada dia, veja bem, a cada dia, né? A cada momento que acontece alguma situação. Então, hoje, sabemos que ainda não podemos ostentar a auréola, né, da santidade. Nós não somos anjos e nem santos, mas conseguiremos estender sem obstáculos, sem entraves, o quê? Os recursos da nossa gentileza, da nossa compaixão, do nosso amor. Podemos sim sermos assim, sem ser perfeitos. A gente procura melhorar nesse sentimento de sermos gentis para com os outros, né? Ante os sofrimentos que nos assaltam a vida, que nos invadem a vida, é justo que consagremos em favor de nós mesmos ao culto da disciplina. Quer dizer, nós temos que ter muita disciplina para que nós possamos, né, diante dessa situação que muitas vezes acontece de desagradável, que nós possamos superar da melhor forma possível. Ainda não conseguimos, ainda não, né? Mas vamos. Ainda não conseguimos incorporar uma atitude, o quê? Uma atitude superior, uma atitude espontânea da beneficência pura, né? Mas diante daquele que nos apunhala com a lâmina invisível da ofensa, olha, é isso que acontece muitas vezes, né? As pessoas nos agridem, mas podemos sorrir sim, por que não? Contendo os instintos de reação violenta, ao invés de reagirmos com violência, respirar fundo e podemos sorrir, né? Perdoar, pois sabemos que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Quer dizer, Deus sabe quem está certo e quem está errado. E podemos ser o apoio firme do lar em que Deus te colocou. Porque é no lar que muitas vezes acontecem problemas. E é no lar que podemos, né, exercer a bondade, a renúncia, o carinho e o desvelo, né, o cuidado, o consolo e a paciência, gente. A paciência incessante, sem sermos perfeitos. É disciplina, é querer. Então a semente de agora será flor no
por vir, no futuro, na vida que vem. E a flor de hoje será o fruto amanhã. Olha que ensinamento belíssimo, né? Para o aperfeiçoamento é indispensável que tenhamos todos a coragem de começar. Não somos perfeitos, mas podemos dar os primeiros passos para nós podermos nos aperfeiçoar e nos movimentarmos na bondade que nos ajuda, compreende, perdoa, ora no sentido de orar a Deus, né? No silêncio muitas vezes, tá? Então é isso que nós devemos refletir durante o dia de hoje, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Allan Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos influenciavam nas nossas vidas. O internauta, o rádio ouvinte, pode depois consultar em O Livro dos Espíritos, é a questão 459. Os espíritos influenciam nas nossas vidas e os espíritos responderam a essa pergunta de Allan Kardec. Influenciam de tal modo que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É uma resposta assim, muito enfática sobre a influenciação dos espíritos. Mas eu quero dizer que, do mesmo modo que as bactérias, por exemplo, nós estamos aqui no ambiente, bactérias estão voejando por aqui, elas estão nas cutículas de Flúger aqui. Se você botar uma placa de Petri com caldo de cultura, aqui as bactérias que estão no ambiente, no ar, elas caem e se multiplicam, demonstrando que no ar nós estamos lidando com micro-organismos invisíveis. Nós nem nos apercebemos disso. Mas se pegar na pele e fizer um toque na pele, no dedo, nesse tempo agora de pandemia, onde a gente tem que higienizar as mãos, álcool gel, ou então fazer através dos sabonetes, para poder fazer a higienização das mãos, dá-nos bem a dimensão do quanto a ponta de um dedo, num toque nessa mesma placa, ela promove a multiplicação de milhares de bactérias que estão na ponta do dedo, que estão do lado, e está em todo o corpo. Nós somos um ser que estamos influenciados por bactérias em toda a pele, na cavidade oral, na cavidade nasal, auditiva. Nós estamos habitados por uma flora múltipla, diversificada, que a gente nem se dá conta disso. Não se dá conta porque a gente não vê, não está no sensório. E qualquer desequilíbrio nosso pode promover a multiplicação delas na pele, fazer um ferimento, por exemplo. As bactérias podem se multiplicar de forma desordenada, estabelecer uma relação de infecção, ou os vírus, ou os fungos, que também têm fungos. Bactérias, fungos, ácaros, vírus, eles estão... portanto, é um bioma de natureza microscópica que está posto, no qual ele interage conosco todos os dias. Um beijo, há uma troca de milhões de bactérias num beijo. Então, mas também para além da Terra, quando nós olhamos para o universo, também nós não nos damos conta do quanto de influências espirituais, energéticas, magnéticas, nós estamos sujeitos, porque os astros, na relação com a Terra, não só o Sol, a Lua, mas todos os astros, eles nos influenciam, nos bombardeiam. O Sol jogando uma série de substâncias, de micropartículas, neutrinos, que atravessam a Terra e vão embora, todos os dias, todas as horas, atravessam o nosso corpo. Então, nós vivemos num mar de energias, num fluxo, portanto, de irradiações que a gente nem se dá conta disso. Do mesmo jeito que os macros. Então, entre o micro e o macro está o nosso sensório comum, os 5 sentidos, que a gente enxerga as coisas, né? Mas são 5 sentidos muito pobres, porque ondas luminosas, além do infravermelho, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, essas frequências a gente não vê. Determinados sons de decibéis
aquém e além de uma determinada faixa, a gente não ouve. O animal ouve. Por exemplo, o cachorro, o morcego, que lida com os seus sistemas de ultrassom, eles ouvem, mas a gente não ouve. Então, nós estamos imersos, mergulhados, num aparato físico que nos limita muito para o micro, para o macro e para a nossa relação de convivência no mundo material, registrável, mensurável. Para além dessas três características, ou desses três dimensões, nós temos o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma interferência, não é nem macro, nem micro, e também não está na janela dos 5 sentidos, um pouco além, um pouco aquém. Ela está muito além dos 5 sentidos. São para onde nós desencarnamos, é para onde a gente vai. E essas interferências desse mundo espiritual, que é o mundo da onde a gente veio e para a gente vai voltar à pátria espiritual, ela se faz de uma forma contínua. E os espíritos que habitam esses mundos, esses campos energéticos, eles nos influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Vejam, do mesmo jeito que as bactérias estão coexistindo conosco, que as radiações cósmicas estão nos afetando, que as radiações da Terra, do Sol, do mesmo tempo que tem esse conjunto de raios, de frequências, interferindo continuamente, os espíritos fazem parte. Não é nada, portanto, de se admirar da resposta dos bons espíritos a Allan Kardec, dizendo sobre a influência desses espíritos.